Em novembro de 1922, após 5 anos de em busca de Howard Carter e seu patrono, Lord Carnarvon finalmente descobriu o último local de descanso de Tutankhamun. Durante 3.300 anos, o rosto mais famoso em A História Tem Lhe Enganado. No final de 2024, um scanner quântico revelou algo sobre aquela superfície dourada que não deveria existir. Um nome que tinha sido reduzido ao esquecimento. Não era o nome de Tutankhamun. Pertencia a uma rainha que desapareceu, sem deixar rastro. Isso é fantástico. A exposição nos transporta para o famoso túmulo no exato momento de sua descoberta, para que o rei morto pudesse participar em rituais misteriosos para se tornar um com a deusa do céu e ser transformado no filho imortal. E assim que você vir o que estava escondido, você vai nunca mais olhe para aquele rosto da mesma forma. De novo, a descoberta que cativou o mundo. Novembro de 1922. Vale dos Reis, Egito, debaixo da cama com o leão, cabeças. Carter encontrou este trono feito de madeira de ébano. Isso foi usado por Tutankhamun quando criança. O arqueólogo britânico Howard Carter tenho procurado por estas colinas queimadas. 6 anos. Seu financiamento está acabando. Seu patrono, Lord Carnarvon, o presenteou com uma doação. Uma última temporada para encontrar algo, qualquer coisa, ou a expedição estará terminada. Debaixo da segunda cama, decorada com o piso deusa com cabeça de vaca. Ali jazia toda esta deusa. Pilha de estranhas coisas brancas em forma de ovo. Vasos. Estes teriam sido enchidos, com comida para ser consumida pelo rei, durante sua jornada ao reino do morto. Então, em 4 de novembro, um jovem, o garoto da água, tropeça num degrau de pedra, escondido sob escombros antigos. Os trabalhadores de Carter cavam furiosamente. Por 3 semanas, sob o brutal Egito, sol. Mas o que Carter encontrou sob este sol? Cama. Aquela decorada com o hipopótamo. Cabeças. Tiraram-lhe o fôlego. Este magnífico trono do rei, coberto de ouro de cima a baixo, e ricamente adornado com incrustações de vidro e pedra preciosa. Uau, é mesmo. Lindos. Eles revelam uma descida, escada, depois uma porta selada coberta, em selos reais que não foram, tocado desde a antiguidade. No entanto, parece provável que ladrões invadiram o túmulo pouco depois, após o sepultamento do jovem faraó. Vários itens de ouro estão espalhados descuidadamente, despejados em um monte, neste canto do câmara. Felizmente, os potenciais ladrões parecem ter sido interrompidos porque os outros conteúdos do túmulo permanecem exatamente como nós. Veja-os aqui. As mãos de Carter tremem enquanto cinzel abre um pequeno buraco no antigo gesso. Ar quente e viciado escapa de dentro. Ar que foi selado. Ficou na escuridão por mais de 3.000 anos. Carter e seu marido levaram 3 meses para se envolverem. Equipe para limpar esta câmara. Duas figuras em posição de guarda indicavam onde fica a entrada para a câmara funerária. Tem que ser. Ele ergue uma vela, olha para dentro do vazio além e a luz bruxuleante revela formas que emergem da sombra. Ouro por toda parte. O brilho do ouro. Assim, em 17 de fevereiro de 1923, Carter começou, derrubando o muro que separava a câmara da múmia do faraó. Quando Lord Carnarvon pergunta se ele consegue ver qualquer coisa, Carter sussurra as palavras que reverberaria pela história. Sim! Coisas maravilhosas. Lá dentro havia um tesouro inimaginável. Carruagens douradas. Tronos cravejados de joias. Estátuas pintadas congeladas. Em pleno passo, santuários aninhados, dentro de santuários reluzentes, com metais preciosos que não tinham visto luz ao longo de mais de 3 milênios. Mas, enterrado profundamente dentro de 3 aninhados, caixões, cada um mais magnífico que o... Por último, coloque o único objeto que cativar a humanidade para sempre. A máscara mortuária dourada. Considere o que você está analisando. 22 libras, de ouro maciço, mais pesado que bola de boliche, incrustada com lápis lazuli e turquesa. Olhos de obsidiana e quartzo que parecia te seguir por toda parte. O quarto. Os antigos egípcios. Acreditava-se que o ouro era a própria carne de os deuses.
Isso não era decoração. Isso era tecnologia sagrada projetada para ajudar. A alma do faraó reconhece a si mesma. Corpo na vida após a morte. Sem isso, seu espírito vagaria perdido, para a eternidade. No verso, os artesãos tinham esculpiu um feitiço do livro do morto, proteção divina para a jornada, para a escuridão. Durante um século, o mundo aceitou isso. Máscara como a obra-prima definitiva de Egito Antigo. Impecável. Perfeito. Fate. Especificamente para o menino rei que morreu. Tragicamente jovem. Mas quase imediatamente, os especialistas começaram a notar coisas que não faziam sentido. Detalhes que não faziam sentido. Eram contradições que desafiou qualquer explicação. O sacerdócio e os artesãos que estiveram envolvidos na preparação do enterro. O equipamento teria apenas 70 dias. Esse é o tempo necessário para preparar o corpo para o sepultamento, no qual criar material como esta máscara mortuária. As pistas nunca foram escondidas. Elas estavam bem ali, brilhando em sólido. Ouro. Nós simplesmente nos recusamos a vê-los. A impossibilidade dos 70 dias. Eis a versão oficial. Pede que você acredite. Rei Tutankhamun morreu subitamente, provavelmente de uma infecção após fraturar a perna. Ele tinha 19 anos. Ninguém esperava por isso. Ninguém estava preparado. Religiosos egípcios, a lei era absoluta. Um faraó tinha que ser mumificado e sepultado exatamente 70 dias. Nem 71, nem 61, nem 69, nem 70. A ordem cósmica do universo dependia de esta cronologia está sendo respeitada. Agora pense sobre o que isso significa. 70 dias para esculpir. Uma tumba real inteira de material sólido. Calcário nas profundezas do Vale do Reis. 70 dias para construir 3 estruturas elaboradas. Caixões que se encaixam uns dentro dos outros com precisão milimétrica. 70 dias para reunir milhares de pessoas para sepultamento. Artefatos dignos da realeza divina. E 70 dias para criar uma peça de ouro maciço de 10 quilos. Máscara com detalhes microscópicos, preciosa, incrustações de pedra e entalhes feitos à mão. Feitiços hieroglíficos do zero, por uma morte que ninguém viu chegar. Não é possível. E o próprio túmulo grita. Trabalho feito às pressas. É vergonhosamente pequeno. Em comparação com o final de outros faraós. Áreas de descanso. Mal adequadas para um nobre de menor importância. Algumas das pinturas murais parecem inacabado. As cores se desbotaram. No meio do traço, como se os artistas tivessem caído. Eles pegaram seus pincéis e correram quando o tempo acabou. O enorme sarcófago de pedra, com lascas nos cantos e sulcos profundos. E algumas pessoas diriam que 70 dias não é longo o suficiente para criar um objeto tão bom quanto isso. Como se estivesse em pânico, os trabalhadores tiveram que quebrar pedaços apenas para enfio na câmara apertada. E pesquisadores examinaram o outro, tesouros mais de perto. As inconsistências se multiplicaram. Estátuas com rostos que não se pareciam em nada com Tutankhamun. Joias com design claro para o corpo de uma mulher. Caixões com nomes que foram apagados às pressas e esculpido novamente. Então, especialistas examinaram, olhando para a máscara de novo. Sério? Olhou. Mas eis o problema. As orelhas foram perfuradas. No Antigo Egito, isso foi um problema catastrófico. Somente crianças e mulheres usavam brincos. Um faraó adulto do sexo masculino, retratado em seu máscara funerária sagrada, com orelhas perfuradas, violou tudo o que os egípcios tinham crenças sobre a realeza e a vida após a morte. Era algo religiosamente impensável. Alguns pesquisadores notaram que o rosto parecia errado também. Os traços eram delicados, quase feminino, e o ouro nu. O rosto tinha uma cor ligeiramente diferente o adorno de cabeça, um tom avermelhado sutil, que não deveria existir se tudo foi lançado ao mesmo tempo, do mesmo lote. Uma teoria aterradora começou a surgir. Forma-se nas sombras do meio acadêmico. E se, quando Tutankhamun morresse, inesperadamente, não havia nenhuma máscara disponível? E se os sacerdotes estivessem competindo com o sagrado? Prazo de 70 dias com o divino. A ira pairando sobre eles os agarrou. Uma máscara do túmulo de outra pessoa. Alterada.
é o suficiente para passar na inspeção. E o Initenlicense colocou-o no Rei Menino. Múmia, uma espécie de vista superior da conjunto de santuários, sarcófago e caixões que foram encontrados na câmara mortuária, no túmulo. A teoria levantou uma questão inquietante que atormentaria os egiptólogos por décadas. De quem era o rosto que a máscara originalmente fazia? Pra quê? Se esse antigo mistério já foi fazendo sua cabeça girar, destrua isso. Inscreva-se no botão e ative o sino para receber notificações. Não perca a resposta quando a divulgarmos, porque o que vem a seguir muda tudo. A rainha desaparecida. Seu nome era Nefertiti. Você já viu o rosto dela? Aquele famoso rosto? Busto pintado com um comprimento impossível. Pescoço e o sorriso cúmplice. Ela era madrasta e esposa de Tutankhamun, do faraó Horeg Akhenaton, o rei que tentou destruir o Egito, deuses antigos, e substituí-los por adoração do disco solar. Mas Nefertiti não era passiva, rainha. Depois que seu marido morreu, ela fez algo sem precedentes. Estudiosos agora acreditam que ela pode ter apreendido o próprio trono, governando todo o Egito, como faraó sob um novo nome. Então ela desapareceu completamente. Seu túmulo nunca foi encontrado. Foi encontrada. Sua múmia nunca foi identificada. Num instante, ela é a mulher mais poderosa no mundo antigo. A próxima ela simplesmente desaparece da história. Alguém a apagou de propósito. Os pesquisadores começaram a conectar fios. Se Nefertiti morreu antes de Tutankhamun, e se ela teve sua própria missa de funeral, preparado como convém a um faraó, e se Tutankhamun morreu subitamente, sem deixar rastro, pronto para o seu enterro. Os cálculos matemáticos deram certo. Os brincos faziam sentido. Ela era uma mulher. Os traços femininos faziam sentido. Era o rosto dela. A pressa. As modificações faziam sentido. Ele começou a perceber que algo não estava bem. Eles tinham 70 dias para transformar a casa de uma rainha, máscara, em uma de rei. Mas provar que era impossível, você teria que danificar a máscara. Para olhar além da superfície e ninguém na Terra iria autorizar isso. Por décadas, a teoria de Nefertiti permaneceu exatamente isso. Uma teoria, sussurrada em conferências. Demitido pelo establishment. Tentador, mas impossível de provar. Então, em 2014, alguém quebrou o máscara. E esse acidente, eventualmente, revelar tudo. O desastre que mudou tudo. A história ganhou manchetes internacionais. Durante uma limpeza de rotina no Museu Egípcio do Cairo, um trabalhador acidentalmente esbarrei na máscara. A longa, barba trançada. Um símbolo sagrado da realeza divina que havia permanecido. Preso por 3.300 anos. Rompido. Limpe bem. O que aconteceu a seguir foi quase pior do que a própria pausa. Em vez de chamar conservadores especializados, funcionários do museu em pânico agarraram o primeiro adesivo que encontraram. Epóxi de resistência industrial, do tipo você usaria para consertar encanamentos ou carros. Para-choques. Eles o espalharam sobre o dourado. Queixo empurrou a barba de volta para o lugar e rezou para que ninguém percebesse. Todo mundo percebeu. Adesivo amarelo. Manchada visivelmente na superfície do artefato sagrado. O maior tesouro do Egito, que sobreviveu a 33 séculos de saqueadores de túmulos, conquistas e revoluções, havia sido danificado por cola de loja de ferragens. E, como ele mesmo diz, a borda superior da base da tampa estava lascada em alguns pontos, sendo alta demais para permitir que a tampa do sarcófago fosse colocada sobre ele. O governo egípcio contratou uma equipe internacional liderada por Christian Ekman, um restaurador alemão renomado por sua expertise em trabalhos antigos com metais. Sua missão era restaurar a base da tampa para desfazer o dano. Mas eis a questão. Antes de recolocar qualquer coisa, ele escanearia a máscara inteira usando tecnologia de fluorescência de raios-x. Ele finalmente responderia à pergunta sobre Nefertiti, de uma forma ou de outra. Sua lógica era sólida. Se o rosto tivesse sido recortado de outra máscara e soldado nesta, o scanner de fluorescência de raios-x mostraria diferentes composições de ouro, linhas de solda, assinaturas químicas de alterações antigas. Sua equipe passou meses examinando cada milímetro da superfície da máscara. Os resultados pareciam definitivos. O ouro no rosto combinava com o ouro no cocar. Os hieróglifos que soletravam o nome de Tutankhamun não apresentavam sinais de terem sido esculpidos sobre qualquer outra coisa.
As delicadas incrustações de vidro ao redor dos olhos estavam perfeitamente intactas. E se alguém tivesse aplicado calor de solda por perto, aquele vidro teria rachado instantaneamente. Caso encerrado. A teoria de Nefertiti estava morta. A máscara era 100% de Tutankhamun. A equipe de Ekman removeu a resina epóxi, recolocou a barba com cera de abelha, tal como os antigos egípcios faziam, e a máscara voltou a ser exibida. Os livros de história permaneceram inalterados, mas um pequeno grupo de cientistas recusou-se a aceitar as descobertas. Argumentaram que a tecnologia de Ekman tinha um ponto cego fatal. O ponto cego é que os raios-x conseguem detectar a densidade. Portanto, estamos aqui a observar o cartucho real da máscara de Tutankhamun, que se encontra perto do ombro, no lado esquerdo da máscara. Eles conseguem identificar rachaduras, fraturas e juntas de solda. Mas aqui está o problema. E se os artesãos antigos fossem mais sofisticados do que qualquer um imaginava? E se eles usassem ouro do mesmo lote para tapar os furos das orelhas? E se eles achatassem perfeitamente o nome original gravado antes de esculpir o novo por cima? E se eles fixassem um rosto substituto com tanta precisão que a junção tivesse apenas alguns átomos de espessura? Os raios-x não detectariam nada. Eles não conseguem ler a história térmica do metal. Não conseguem distinguir entre ouro que foi fundido uma única vez e ouro que foi reaquecido, martelado e retrabalhado séculos depois. Para observar esse tipo de evidência, seria necessária uma tecnologia completamente diferente. Algo capaz de ler a memória armazenada dentro dos próprios átomos. Em 2024, essa tecnologia já existia e uma equipe de cientistas obteve permissão para usá-la. O exame que reescreveu a história. A doutora Helena Voss é física de materiais no Instituto Max Planck, em Munique. Sua especialidade é a imagem por ressonância quântica, uma tecnologia tão avançada que praticamente não existe fora de laboratórios militares confidenciais. No final de 2024, sua equipe recebeu autorização do Ministério das Antiguidades do Egito para realizar uma digitalização não invasiva da máscara. Oficialmente, tratava-se de um exercício de calibração. Eles queriam provar que seus equipamentos funcionavam em artefatos de ouro antigos. E de fato, você vê alguns vestígios suspeitos ou incomuns, como esta linha aqui, esta aqui, que não podem ser interpretados tão facilmente. Eles não esperavam encontrar nada que Ekman tivesse deixado passar. O exame foi realizado após o grande museu egípcio fechar à noite. Os seguranças trancaram as portas. As equipes de limpeza foram embora. Apenas o zumbido dos sistemas de climatização quebrava o silêncio. O Dr. Voss descreveu posteriormente a situação aos colegas. O scanner emitiu um tom suave, quase musical. A máscara permaneceu imóvel, sob o feixe quântico, sua superfície dourada captando o tênue brilho azul do equipamento. Os dados fluíam pelas telas dos laptops em tempo real, rolando mais rápido do que o olho humano conseguia acompanhar. Durante horas, tudo confirmou o que eles já acreditavam. Em seguida, o scanner focou no Kartu, o oval sagrado que contém o nome real de Tutankhamun. O Dr. Ahmed Hassan, um egiptólogo da Universidade do Cairo, que estava presente naquela noite, disse que a sala ficou em completo silêncio. Na tela, sob os hieróglifos esculpidos que formavam a inscrição Tutankhamun, o sistema de imagem quântica revelava algo mais. Um padrão de deslocamento atômico que não deveria existir. Evidências de que o ouro, naquele local, preciso havia sido martelado, raspado e retrabalhado, de maneiras que não se encontravam em nenhum outro lugar de toda a máscara. A doutora Voss ordenou que o técnico repetisse a varredura. Mesmo resultado. Ela ordenou uma recalibração completa. Mesmo resultado. A doutora Yuki Tanaka, metalurgista da Universidade de Kyoto, que monitorava os dados remotamente, disse que não conseguia processar o que estava vendo. Estudar um objeto tão icônico. Pois é. E claro, a pressão que você sente não é a pressão que os outros exercem sobre você, mas sim a sua própria pressão. Você quer alcançar os melhores resultados. Sua voz falhou ao falar. Precisamos repetir o teste. Isso não pode estar certo. Mas as leituras eram inequívocas. Alguém havia apagado os hieróglifos originais e esculpido novos diretamente sobre eles. E essa não foi a descoberta mais perturbadora. Nem de longe. O fantasma sob o ouro. A equipe realizou uma análise estrutural completa da máscara.
O que eles descobriram desmantelou um século de suposições. Primeiro, as orelhas. Os raios X haviam mostrado ouro maciço. A varredura quântica revelou algo diferente. 2 plugs cilíndricos perfeitos. Alguém havia preenchido os orifícios originais com hastes de liga de ouro quimicamente idêntica, martelando-as e polindo-as até que as junções se tornassem invisíveis para qualquer tecnologia existente antes de 2024. Os ouvidos estavam tampados. A máscara foi originalmente feita para alguém que usava brincos. Em segundo lugar, o rosto. O imagiador quântico detectou o que o Dr. Voss chamou de efeito fantasma térmico em todo o perímetro onde o rosto encontra o adorno de cabeça. Esta é uma evidência de assinatura molecular de que o ouro ao longo desse contorno exato foi superaquecido a uma temperatura diferente da do metal circundante em algum momento do passado remoto. O antigo artesão não soldou pela frente, pois isso teria rachado as incrustações de vidro dos olhos. Nesse caso, este é o nome Ankeeper-Re, que é um dos nomes usados por um faraó sobre o qual sabemos muito pouco, mas definitivamente não é Tutamini. Em vez disso, eles fixaram a face de substituição por trás, usando aquecimento de alta pressão, o que deixou a superfície visível, impecável. A costura era invisível aos raios X, mas os átomos se lembravam. O rosto havia sido recortado e recolocado. A sala ficou em silêncio. O Dr. Hassan finalmente falou. Perguntou se o scanner poderia reconstruir o que havia sido apagado. O Dr. Voss disse que sim. Ao mapear os vestígios microscópicos da martelagem original, as impressões fantasmagóricas da primeira inscrição, o computador conseguiu reconstruir digitalmente o que outrora fora esculpido naquele ouro. Ela iniciou o programa de reconstrução. Levou 11 minutos. Os 11 minutos mais longos de suas carreiras. Lentamente, os hieróglifos originais se materializaram na tela, emergindo de 33 séculos de ocultação deliberada. Símbolo por símbolo, traço por traço, a verdade ressurgiu do esquecimento. O Dr. Tanaka, assistindo de Kyoto por videochamada, disse: ninguém respirava, ninguém se mexia. O único som era o ruído suave dos processadores de computador trabalhando através de milênios de engano. O nome apareceu um símbolo de cada vez. Não era comum. O nome era Nefer-Neferuaten. O nome de trono que os historiadores acreditam que Nefertiti usou quando se tornou faraó. A verdade por trás do ouro, a varredura quântica revelou toda a história. Quando o rei Tutankhamon morreu repentinamente, não havia nenhuma máscara preparada para ele. Não é possível criar uma máscara deste tamanho sem conectar diferentes lâminas de ouro para formar a máscara inteira. Seu poderoso sucessor, um homem chamado Idi, quase certamente reivindicou para si o grandioso túmulo originalmente planejado para Tutankhamon. Os sacerdotes estavam encurralados. Tinham 70 dias. Sem máscara, sem opções. Consequências divinas pairavam sobre suas cabeças. Então, eles foram ao túmulo do faraó anterior. Foram até Nefertiti, pegaram sua máscara funerária e começaram a trabalhar. Trabalhando à luz de tochas, suas mãos tremiam com a consciência do que estavam fazendo. Artesãos profanaram os objetos funerários sagrados de uma rainha para salvar a alma de seu rei. Eles taparam os furos das orelhas dela com ouro do mesmo lote, martelando até que não restasse nenhuma emenda. Encomendaram um novo rosto com as feições do jovem rei, mais jovem, mais masculino, mas com proporções suficientemente próximas para se adequar ao cocar existente. Eles removeram o rosto de Nefertiti e o recolocaram por trás. Usando técnicas tão avançadas, a junção permaneceu invisível por mais de 3.000 anos. Depois, achataram o nome real dela e esculpiram o dele em seu lugar. Enterraram seu rei com um rosto roubado e, junto com ele, enterraram a verdade, as perguntas que permanecem. A máscara agora está exposta no Grande Museu Egípcio, banhada por uma luz suave, rodeada por turistas que acreditam estar contemplando o rosto do rei Tutim. Mas sob essa superfície dourada, jaz o fantasma de uma rainha desaparecida, oculta por 33 séculos, revelada por uma tecnologia que lê a memória de Adão. E a última coisa é o rosto, que não é nada parecido com o de Tutankhamon. As bochechas são muito mais largas, e o queixo também é bem mais quadrado. Um indivíduo com uma aparência muito mais, digamos, um pouco mais pugnaz.
Os resultados oficiais ainda não foram publicados. A verificação continua. Carreiras acadêmicas estão em jogo, mas os dados existem e levantam questões que não desaparecerão. Se a máscara foi roubada do túmulo de Nefertiti, o que mais naquela câmara funerária não pertence ao complexo de Tutin? Quantos desses famosos tesouros foram retirados de outros túmulos reais, na mesma corrida desesperada de 70 dias? E a maior pergunta de todas: onde está a verdadeira máscara funerária de Nefertiti? Em algum lugar sob as areias do Egito, em uma tumba que nunca foi encontrada, a resposta pode ainda estar à espera. 3.300 anos de silêncio e o rosto dourado que enganou o mundo. Você acha que sua verdadeira tumba ainda está lá fora, esperando para reescrever a história mais uma vez? Deixe um comentário dizendo se esta história mudou tudo o que você pensava saber sobre o Egito Antigo. Clique no botão gostei e inscreva-se para mais análises profundas das maiores farsas da história. Até a próxima!